como se deu a aclamação como rei dos itálicos do matador de bispos? Eu queria que você trouxesse aí uma perspectiva dos conflitos sociais, dos conflitos e das relações sociais ali. Não sei, você pode, por favor, me corrija se eu estiver colocando de forma equivocada, muito além da, abre aspas, paz de Deus. Eu acho que vai arremeter ao comentário que você fez anteriormente, né, há 2 perguntas atrás. Como é que se deu essa aclamação como rei dos itálicos do matador de bispos? Sem dúvida, Deodato. Eu acho que isso me proporciona um fechamento para o comentário que eu acabei de fazer. O Marquês Arduino de Ivreia, que foi chamado por um cronista de o episcopicida, né? Daí eu traduzi por matador de bispos, mas a expressão colocada foi essa, ele é o episcopicida. Eu entendo que a aclamação dele como monarca, na década de 990, ela é uma reação a essa ascensão episcopal. Em grande medida, a principal oposição enfrentada pelo Arduino será a de bispos alinhados com o poder imperial. Então, o Arduino ele é uma figura bastante controversa, ele é uma figura bastante polêmica, mas eu entendo que o Arduino ainda é, digamos assim, um representante da velha aristocracia. O Arduino ainda está ligado à antiga Itália, na qual grandes magnatas laicos entendiam o episcopado como um dos subordinados, como um das figuras subalternas à sua autoridade. E os bispos itálicos enxergam como sucessor imperial apenas um monarca que está do outro lado dos Alpes, que é uma figura germânica, nesse caso será o Henrique II. Então, o Arduino de Ivreia, ele tem o apoio de uma série de famílias itálicas, inclusive territorialmente, ele conta com a adesão de segmentos itálicos de famílias muito tradicionais de dominação ao longo do século X, e ele enfrentará como oposição, em grande medida, grandes bispos itálicos que são detentores de prerrogativas públicas. Então, antes de mais nada, essa ascensão do matador de bispos, ela está bem cravada, bem inscrita no coração destas tensões geradas pela ascensão do poder dos bispos, pela ascensão pública do poder dos bispos, né? Porque economicamente, patrimonialmente, eles já eram muito poderosos, mas publicamente passa a ser uma nova fronteira do poder a ser descortinada por estas figuras. E isso, obviamente, causa uma reação. Grupos mais tradicionais, grupos que exerciam o poder até então em outros moldes, reagem, se contrapõem a isso e elegerão o Marquês Arduino de Ivreia como rei dos itálicos, em grande medida colocando essa figura como sendo o pivô desse embate entre, por assim dizer, entre aspas, por favor, novos homens e velhos homens. Tá? Mas, além disso, Deodato, eu acho que é um comentário importante a se fazer. Né? Como eu fiz no livro como um todo, sobretudo nos títulos, eu fiz questão de recorrer a algumas construções um tanto quanto poéticas, visando talvez chamar a atenção mesmo do leitor, provocar um pouco a sede de leitura dele, a vontade de ler o livro, né? E eu usei a expressão matador de bispos, mas eu tento deixar muito claro no livro que essa expressão ela é uma construção de memória, ela não é uma descrição factual, ela é uma tentativa de definir como uma figura deveria ser lembrada. Então, a gente precisa lembrar que essa expressão ela não é neutra, ela não é isenta de interesses. A expressão episcopicida, que eu acabei inscrevendo como matador de bispos, ela é confeccionada, ela é cunhada por um cronista comprometido com a autoridade do monarca germânico, daquele, portanto, que era tido como concorrente ao Arduino. Então ela é uma peça detratória, ela é uma peça que busca reduzir o Arduino, que busca diminuir a complexidade do Arduino, aprisionando a figura dele num grande estereótipo. Né? Por exemplo, o Arduino teve apoio do clero itálico. Então a gente não pode, por exemplo, fazer uma leitura de que o Arduino era uma força anti-eclesiástica, ele era uma espécie de figura anticlerical na Idade Média, era um homem que lutava contra a igreja. Não, não é assim. O cronista está tentando provocar uma grande comoção, ele está tentando provocar um sentimento de escândalo ao afirmar que aquele homem que foi eleito e que se dizia rei era um matador de bispos.
Ele está imputando isso com base numa história muito específica, que inclusive eu tento detalhar ao longo do livro. É uma história, inclusive, com uma série de pontos nebulosos, muito mal explicadas. Mas o que eu estou tentando chamar a atenção é que esta expressão, matador de bispos, ela é uma expressão altamente ideológica. Ela não é apenas uma descrição de um personagem, ela é um ataque à imagem de um personagem. Ela busca, ao mesmo tempo, já convencer um leitor da deslegitimidade desse personagem. Ela já busca aprisionar esse personagem numa reputação nefasta, numa reputação pejorativa, uma reputação criminosa, que seja tida como um escândalo, como um ultraje, seja você eclesiástico, seja você laico, seja você itálico, seja você germânico. Então, matador de bispos é uma reputação, é uma memória que cronistas alemães tentaram emplacar sobre essa figura. Então, é importante fazer dois movimentos. É importante tentar entender a história por trás da expressão, quais são os interesses em jogos dessa expressão, e esses interesses estão atrelados a quem, a quais projetos de poder, e óbvio, a gente precisa entender com mais complexidade, com mais densidade, com mais dimensões históricas, um personagem que a expressão nomeia, tá?